Olá, seja bem-vindo ao nosso 70º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós iremos mergulhar em mais alguns capítulos das Sagradas Escrituras. Hoje iremos iniciar o livro do Evangelho de João. Então, é uma alegria imensa ter a tua companhia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, deixar o teu like e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 22, iremos até João no capítulo 1, retornaremos a Jó no capítulo 40 e, por fim, finalizaremos em 2 Coríntios no capítulo 10. Aqui, em Êxodo no capítulo 22, nós vamos ler acerca da lei da proteção de propriedade e também das leis acerca das responsabilidades sociais. Diz assim Êxodo no capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pelas ovelhas. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. E o que foi roubado foi encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou os trigos plantados, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar a sua própria prata e os bens para serem guardados, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão que for encontrado terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante o juiz, para que se determine se ele lançou mão dos bens dos outros. Se alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido. Mas se alguém disser isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão os casos ao juiz, e aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, para que se guardasse, e o animal morrer, for ferido, for levado, e sem que ninguém veja, a questão entre os dois será resolvida, prestando um juramento diante de Deus, que de um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer a restituição. Se alguém pedir emprestado o seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazê-la a restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado, não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote da virgem. Não deixem de viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com animais terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam os estrangeiros, pois vocês foram os estrangeiros no Egito. Não prejudiquem a viúva nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo e algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros deles, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-o até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o seu corpo. E em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois eu sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade de seu povo, não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagre-me o primeiro filho de vocês, e as primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º entregue-me a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, e nem joguem para os cães. Vamos agora iniciar a leitura do Evangelho de 1 João. João, no capítulo 1, no verso 1, aqui o próprio João,
ele escreve como o verbo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. Diz assim, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminava todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem era ele. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou eu o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele respondeu: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos a resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz que você diz acerca de si próprio? Respondeu, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. É aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso eu vim batizar com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois discípulos o seguiram, perguntaram: o que vocês querem? Ele disse: Rabi, abre parênteses, que significa mestre, fecha parênteses. Onde está hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, abre parênteses, isto é, o Cristo, fecha parênteses, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, abre parênteses, que é traduzido é Pedro, fecha parênteses. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venham e veja, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí estão verdadeiros israelitas, em quem não há falsidade.
Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos agora ao livro de Jó. Nós faremos a leitura hoje do livro de Jó no capítulo 40, onde o próprio Senhor continua a conversar com Jó e lhe explicar algumas coisas, fazer alguns questionamentos. Jó, no capítulo 40, diz assim: disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responde a Deus aquele que o acusa? Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso respondê-lo? Põe a minha mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas ainda não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó por meio da tempestade: prepare-se, como um simples homem que é. Eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condená-lo-me para justificar-se? Seu braço é como de Deus e a sua voz pode trovejar como dele? Adorne-se, então, de esplendor a sua glória e vista-se de majestade e honra. Derrame-se a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-se. Esmague-se os ímpios onde estiveram. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os seus rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja, Beimote que criei quando criei você, e o que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos seus músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cetro, os nervos de suas coxas são firmes e entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam perto dele. Sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos de brejo. Os lotos o escondem a sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando os rios se enfurecem, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilhas e engajá-lo pelo nariz? Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo ele passa a defender o seu ministério como apóstolo. 2 Coríntios capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todos os pensamentos para tornar-os obedientes a Deus. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertencem a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonhe disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois algumas dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos como tivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualarmos ou de nos compararmos com algumas que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem ou se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além dos limites adequados, mas militaremos nosso orgulho à esfera de nação,
A ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive, não estando indo longe demais em nosso orgulho como deveria se não estivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando no nosso trabalho que fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões onde estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado, de território outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Muito obrigado por mais um dia ter acompanhado a leitura bíblica. Aguardo você amanhã e que a paz do Senhor alcance o teu coração. Até breve, se assim Deus nos permitir.